Eu sei que vocês atuam também lá na J. Lucentini na área de fusões e aquisições. E aí tem uma pergunta aqui, dentro desse contexto de fusões e aquisições. Uma pergunta direta aqui. O que é melhor? É o cara comprar uma empresa ou comprar outras empresas ou, ao mesmo tempo, optar ali pelo crescimento orgânico? Não sei se tu quer responder o que é melhor ou se tu quer ali trazer um ponto de vista de vantagens e desvantagens de cada uma das opções. Eu não vou falar o que é melhor para ninguém pegar isso como receita de bolo, até porque o melhor depende sempre, né? Melhor para você e para mim é relativo. Então, isso. assim, hoje nós vemos aí os grandes players, tanto do restaurante de varejo quanto da indústria. Então, você tem grandes redes do varejo que compram. Uma rede de pizzaria pode comprar uma rede de churrascaria. Isso acontece, é comum, né? E assim como eu vejo grandes empresas da área industrial também comprando outras empresas da área industrial. Então, assim, o que é melhor? A primeira coisa é, eu quero crescer. Essa é a primeira coisa. Então, ou eu cresço organicamente fazendo a venda, ou eu cresço adquirindo contratos, ou eu cresço adquirindo empresas, que são coisas distintas. Sim. Então, a primeira premissa é, eu tenho dinheiro para fazer a compra? Aí você vai ter que fazer uma correlação de em quanto tempo você quer esse dinheiro. E aí a gente vai fazer uma conta de chegada comprando uma empresa. E nós vamos fazer uma conta de chegada contratando profissionais, montando um planejamento estratégico de vendas, tempo que esse profissional vai demorar para trazer um contrato para dentro da sua empresa, né? Então, assim, tudo depende. Dentro da J. Lucentini, nós atuamos dos dois lados, né? Então, assim, eu já tive do lado de quem compra, eu já tive do lado de quem vende. Então, sempre que nós nos envolvemos dentro de um processo desse de de merger e acquisition, né, que a gente chama, nós tentamos ser o mais justo possível. Então, assim, se você contrata a J. Lucentini para esmagar eu quero comprar ele no menor preço possível, nós não somos a melhor consultoria. Nós sempre, assim, a gente tenta fazer a forma mais justa para os dois lados. Até porque eu já comprei para clientes e eu já vendi contratos de clientes. Eu já estive dos dois lados. E eu sei que o mais importante é ter uma boa relação, né? É ter onde os dois estão ganhando. Então, hoje, nós temos os grandes players do mercado que estão fazendo aquisições, estão aproveitando. Então, pós-Covid, muita gente ficou com capital baixo, né? As empresas, algumas quase quebraram. Então, os grandes realmente estavam com capital, foram e compraram os menores. E ainda estão comprando. Então, assim, tem fundo de investidor internacional, que adquiriram ali parte da empresa, adicionaram capital, e com esse capital eles estão fazendo expansões, né? Então, hoje, o que nós fazemos? Então, se você quer comprar, nós entramos na sua instituição, nós avaliamos todas as ferramentas de negociação de compra e auditamos quem vai ser comprado para você não ser enganado. Porque tem muita gente ali que fala que tem um ótimo resultado operacional, já aconteceu, de em 2 dias a gente vê ali que aquela coisa dourada já era meio bronzeada, né? Ali ouro, né? Prata e bronze. Então, o que era dourado virou bronzeado, assim como o fator, né, de você vender a sua empresa também não é só um valor de EBITDA ou de você comprar uma empresa. Senão isso seria mecânico. 6 EBITDAs, 10 EBITDAs eu pago. E não é assim. Então, por exemplo, hoje vamos falar da Apple. Opa. A Apple vale 1 trilhão, 2, não importa. Mas o que mais vale é a capacidade de gerar dinheiro futuro. Quando você compra uma empresa, você compra futuro. É a capacidade que ela tem de gerar, não que ela já gerou no passado. Então, se ela já foi uma marca muito conhecida e hoje não é mais, ela já não vale mais aqueles EBITDAs que você pagaria. Agora, se ela é uma marca pequena, que tem um baita de um potencial, e daqui a alguns anos você sabe que aquela empresa ela vai crescer, aí você tem uma oportunidade de compra. Então, toda compra de empresa é baseada na capacidade de ela gerar receita futura. Não adianta ela ser... hoje ela tem não sei quantos milhões no caixa, ela não sei quantos milhões em ativo. Para você abrir uma Apple, você precisa de 1 trilhão? Não. Você só precisa de uma fábrica, desenvolver uma tecnologia. É muito mais barato do que 1 trilhão. Por que ela vale 1 trilhão? Porque ela tem uma capacidade de gerar recursos futuros inimaginável. Então, ela vale 1 trilhão. Porque quem comprar por 1 trilhão sabe que vai ganhar muito mais do que isso. Então, a nossa consultoria vai olhar os dois lados. Nós vamos verificar se... todas as documentações estão ok, nós verificamos se realmente os balanços estão corretos, nós verificamos se realmente as margens operacionais estão boas. Então, para quem está comprando, nós vemos que tem uma
questão assim de escalar. Olha, você pode comprar essa empresa, porém, você já tem a área administrativa aqui, você não precisa da área administrativa daquela empresa. Então, isso aqui sai, porque quem absorve é o teu ADM, e todo esse custo, esse resultado que antes era uma despesa, isso sai, isso vira rentabilidade. Então, você compra por um X EBITDAs, mas em tanto tempo você tem uma escalada desse resultado muito maior. Então, isso é muito importante para quem está comprando. E para quem está vendendo, assim, só vende bem quem tem uma operação organizada. Então, geralmente, quando alguém quer vender e nós entramos na consultoria, primeiro existe um trabalho de readequação da empresa, demora às vezes até 6 meses, mas eu te garanto que depois desses 6 meses, você vende por um preço muito maior. Muito maior. Nós já tivemos cases de entrar sem a negociação fechando e eu não sei se eu estou vendendo no valor certo. Nós olhamos e falando, não, olha, se você fizer tal coisa, o exponencial de valorização da tua empresa, o valuation dela fica muito maior. Você pode seguir melhorando esses processos e vender futuramente. Ele fez isso, ele vendeu, ele ganhou muito mais dinheiro e acabou sendo muito mais rentável para ele. Então, se você falar para mim, cresce organicamente ou compra uma empresa? Vai depender do capital e da boa negociação que tu tem. Então, assim, empresas que estão começando, é difícil começar sem nenhum contrato. Então, é interessante você começar já com algum restaurante, algumas unidades operacionais. Então, vale a pena você comprar poucos para você ter a referência. O case de sucesso, o restaurante modelo para iniciar. Agora, aquele que já tem 4, 5, 6 operações, cresce orgânico, monta um planejamento de venda, né? Cria uma estratégia, tem a estratégia do Oceano Azul e do Oceano Vermelho, não tem? Então vai no teu Oceano Azul, onde ninguém está indo, onde o grande não vai, onde o médio não se interessa, se desenvolve ali, chama a consultoria que nós vamos lá e te apoia nisso, né? Vamos montar um planejamento, e aí a gente monta um planejamento e depois o que a gente faz para correlacionar com o nosso assunto anterior? Qual é o profissional mais capacitado para esse tipo de situação? Porque eu posso ter um ótimo vendedor aqui, mas ele sabe fazer e trilhar esse Oceano Azul que a gente desenvolveu aqui? Ele sabe. Ótimo. Então, é o profissional correto para o lugar correto. Vamos fazer esse trabalho aqui acontecer. Agora, estamos com capital bom, vamos fazer um crescimento mais rápido, né? Vamos fazer aí anexar algumas empresas? Chama também, que nós vamos até fazer a prospecção de algumas empresas para você poder comprar, que estão dentro daquilo que você deseja. Eu quero comprar uma empresa que fatura acima de 10 milhões, acima de 20 milhões, acima de 100 milhões anos, não importa. Chama, nós fazemos um mapeamento de mercado, te apresentamos as empresas e ainda fazemos a operação de compra e venda. Legal. Recentemente eu gravei um episódio do Mercaurantes Cast aqui com o Leonardo Parisi, ele é sócio executivo da V4 Company, que é a maior assessoria de marketing e vendas através da internet da América Latina, e a gente pontuou ali, e primeiro ele respondeu a pergunta se é possível vender refeições corporativas através da internet. Essa foi uma resposta interessante. E aí depois a gente sustentou ali, a gente desenvolveu a conversa em cima das etapas. E uma delas era justamente o desenvolvimento da proposta única de valor. Perfeito. Que é o que você trouxe aqui, né? Navegar no Oceano Azul, justamente eu vou definir quais são as minhas características, no que eu sou bom, o que o cliente gosta do meu produto, que é a proposta única de valor, e essa é um elemento importante, então, para o crescimento orgânico. Então, se eu entendi, tu comentou aqui que são estratégias diferentes de aquisição ou da empresa ou de contratos, e a outra é do crescimento orgânico. Cada uma tem os seus desafios, né? Eu estou, por exemplo, na Alkit desenvolvendo um processo de crescimento orgânico, então ampliando o time comercial, desenvolvendo a área de treinamento, e tem bons desafios e várias oportunidades em fazer esse trabalho, né? E que é uma opção, então, claro, justamente em contrapartida de talvez comprar um contrato e comprar uma empresa do restaurante, no segmento de restaurantes corporativos aqui. E aí eu queria trazer um ponto, seguindo nesse tema aí de comprar, de aquisições e fusões. Eu recentemente fiz um curso aí nessa área, e aí lá foi exposto que uma média em geral, não sei exatamente do segmento de food service, talvez tu tenha esse segmento, e lá ele comentou, o professor comentou que 90% das empresas que querem vender ou não estão aptas para vender, ou existe uma desconexão com o que a pessoa acha que vale com o que vale. Então ele comentou, cara, 90% dos processos de venda não prosperam,
Porque às vezes a pessoa... Eu tô falando aqui de venda do business, do negócio. Claro. Não tô falando aqui de vender ativos, né? Não, Porque não. se eu tenho um prédio lá que vale 1, 2, 3, 5, 10, 20 milhões, é uma questão de uma avaliação imobiliária e eu vendo o prédio. Se eu tenho, sei lá, algumas coisas lá dentro, lá, né? Um forno combinado usado vale tanto. Enfim, não tô falando disso, tô falando de vender o negócio. Então, trouxe então que a maioria dos negócios ou o dono tem aquele valor sentimental, aquela coisa toda, que ele acha que vale uma coisa que não vale. Tu mesmo trouxe essa visão, né? Que muitos negócios dourados viram prata ou até bronze. Esse é um ponto. E o outro, que o cara não está preparado para vender. Afinal de contas, normalmente, quem vai comprar, ele não quer comprar um problema, ele quer comprar uma bomba. Ele quer comprar um negócio, né? E aí você comentou de alguns pontos aí que tem que estar organizado. Mas eu queria saber de ti, então, para o cara que tem um negócio de alimentação, digamos que eu tenho uma pequena empresa de alimentação, seja ela de restaurantes corporativos, com algumas unidades aí, dezenas de unidades, ou seja o cara que tem 2, 3 restaurantes ali e ele quer vender. Queria fazer uma pergunta, assim, sei que é complexo, sei que é amplo, mas traz uma primeira visão pra gente. O que ele tem que trabalhar antes? O que ele precisa fazer? Porque não basta eu querer vender e achar que vale tanto, porque aí cria essa frustração aí, né? De eu achar que vale tanto, eu me comprometo com um monte de coisas, na hora da análise documental e tal, aquela bagunça, ou aquele resultado que era um, que na realidade parece A, mas é B. O que o cara tem que fazer previamente para ser viável a venda, por exemplo? Eu falo que a primeira, assim, se eu fosse dar passos, o passo 1 seria a sua contabilidade tem que estar organizada. Então, assim, as conciliações bancárias, tudo tem que estar organizado. A segunda coisa é você tem que dominar os custos da sua empresa. Então, por exemplo, você vende um hambúrguer, você sabe quanto custa seu hambúrguer? Qual que é a margem de lucro dele? A mesma margem o ano inteiro? Ou em janeiro a margem é diferente, em fevereiro é outra margem? Então, se você não tiver a gestão financeira da empresa, para depois ir para operacional, você nem começa. Você nem começa. Por isso que eu falo que os processos são longos, porque às vezes a pessoa quer vender porque ela tem um apego emocional, às vezes tem um nome dela ali na marca, né? Tem uma história construída com um familiar, com alguém, e ela acha que aquilo vale muito. E para quem faz negócio, a gente está falando apenas de número, né? A não ser que você tenha uma empresa que tem um baita de um diferencial. Então imagina que você é dono de uma rede de hamburgueria popular que atende a classe C. E você quer agregar um valor à tua marca. Então, eu quero comprar uma hamburgueria de classe A. Ok? Então, se você for olhar resultado por resultado, você também vai estar sendo grosseiro na sua compra. O que aquela marca, quando entrar e ser anexada com a sua, o que ela vai trazer de benefício que você não consegue calcular financeiramente? Isso é a proposta de valor que você falou. Então, assim, organiza a contabilidade. Organiza o financeiro. Vai para operações. Então, assim, sem os números, a gente não consegue nem começar com o valor base, que é o apoio que nós damos na consultoria. Geralmente, as empresas não têm isso muito bem organizado, ou acham que tem. Não é porque você vê um resultado de DRE todo mês positivo que você tem uma boa gestão financeira. Então, assim, o seu endividamento está alto, porque se o seu endividamento estiver alto, ele vai ser descontado do valor da compra. O seu endividamento é para pagar conta ou foi um endividamento que você pegou para crescimento? Porque se for para crescimento também não é endividamento. Você utilizou aquilo, mas você está trazendo um retorno financeiro sobre aquele capital que foi aplicado. Você está devendo para o banco, mas olha o quanto você ganhou com aquele dinheiro. Então, ele também não é endividamento. Então, é essa análise técnica que tem que ser feita antes. Então, assim, se você provavelmente tem suas contas no Excel, né? Não desmerecendo a ferramenta. Se você não tem ali um sistema, um RP bem organizado, uma contabilidade bem feita, se você não tem uma análise de custo de todos os seus produtos, eu acho que você vai precisar de apoio para vender sua empresa. Senão vai ser aquela venda de porta fechada, onde a pessoa vai te oferecer um valor e vai aceitar o risco ali porque acredita na tua marca e você vai ser obrigado a vender porque nem você consegue comprovar financeiramente que a tua empresa vale muito mais do que aquilo. Então, você vai ter que fazer uma venda cega e nem sempre isso é o recomendado, né? Acontece. Às vezes, o filho não tem interesse no negócio do pai, o pai já parou de trabalhar, se aposentou, já não precisa mais daquilo, passa para o filho não tem interesse em tocar, aí vai lá e vende. Mas, vai vender a qualquer preço só para se desfazer do negócio? Se você tem uma contabilidade em dia, uma gestão financeira boa, um controle operacional bom, os números estão ali, você tem um bom ERP na empresa,
chama os profissionais, eles vão ali, vão te ajudar, né, da consultoria, e nós vamos conseguir fazer uma boa venda que seja justa para você. Não sai assim, achando que o teu DRE, a tua planilha, a tua última linha lá é o resultado verdadeiro, porque ele não é. Geralmente ele não é. Tem outros fatores associados aí que podem ou piorar ou melhorar o seu resultado. Ah, legal. Baseado nisso que você falou, eu concluo aqui que negócios informais, então, normalmente não são viáveis para venda. Eu tomei conhecimento recentemente de um caso de um varejista, não é do nosso segmento de alimentação, com dezenas de lojas nos shoppings no Brasil inteiro. Esse varejista com marca e produto impecável, com volume de faturamento muito expressivo. Astronômico. Muito expressivo. E teve uma companhia europeia querendo comprar à vista, no euro, no dinheiro, mas eles não foram capazes de entender a maçaroca que era uma rede, só que tinha, sei lá, 32 CNPJ, no nome da avó, da tia, do gerente, e o comprador não foi capaz de entender isso, porque é uma rede com tantas lojas, com tal marca, com volume de faturamento e de lucro expressivo, mas o cara não foi capaz de entender, porque não tem como consolidar essa maçaroca com um monte e com informalidade no meio, cheio de jeitinho. Então, se eu entendi é isso. Se o cara quer, ver se me corrige aqui. Se o cara tem a ambição, então, e se ele tem a vontade, melhor, de vender o negócio dele, ele tem que preparar a casa. Se ele não tem uma gestão oficial, se ele não tem processos, se ele não tem contabilidade, que está um balanço auditado, se ele não tem esse mínimo de organização, eu traria também marcas e patentes, dependendo do segmento. Se ele não tem essa base, é melhor ele nem se aventurar a ir para uma rodada, a ir para uma mesa de negociação, e ele pode, então, se preparar antes para aí sim criar um valor venal do negócio. Fora isso, ele vai ter que vender lá os ativos dele lá.